Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo. Ah, no vídeo de hoje nós vamos continuar os testes unitários que estávamos fazendo no último vídeo. Hoje nós vamos ver um teste novamente usando table testes com um exemplo um pouco mais prático, que é consumindo uma API do ViaCep. Foi uma sugestão do Antônio aí nos comentários. Então a gente vai usar essa abordagem hoje. Nós também vamos dar uma olhada em um teste de um projeto, de uma lib, que foi desenvolvida com Golang, então a gente vai ver também um pouco do uso no mundo real, digamos assim, num projeto real, que no caso nessa lib é utilizado o Assertions, que é uma lib externa, não é uma standard library do Go, então também é interessante para a gente ter uma maior noção de como é utilizado no dia a dia os testes, uma outra forma de fazer esses testes. E no vídeo de hoje nós vamos abordar isso, então bora lá. Bom, então a gente vai iniciar com a implementação da lógica de fazer a consulta a essa API. Aqui eu já tenho a página da API aberta, que é o ViaCep. Então aqui ele dá um exemplo de pesquisa por CEP, e basicamente é simples, é ViaCep, AWS, a gente coloca um CEP barra JSON, que é o formato que a gente quer receber. Então aqui para ilustrar, a gente tem o que ele retorna, que são todos esses campos. Então no nosso código a gente vai basicamente implementar uma struct que representa algum desses campos aqui. A gente vai fazer o fetch a essa API e depois a gente vai fazer um output desses dados para a gente conseguir observar na nossa aplicação como esses dados estão sendo servidos. E depois a gente vai criar um teste unitário utilizando o Table Driven, essa abordagem Table Driven, e ver como que funciona para ter mais fixada essa ideia dos Table Driven Tests para a gente testar essa unidade do nosso software, que é essa consulta, essa API. Então, bora lá para o código. Bom, aqui nós temos o nosso método main, onde nós temos as nossas funções que já tínhamos anteriormente. Como eu falei, a gente vai implementar uma struct que é uma representação dos campos que o ViaCep retorna. Então a gente vai ter aqui uma struct CEP-info, onde nós vamos querer o logradouro, que é do tipo string. A gente vai definir aqui que o campo no JSON vai ser logradouro. A gente pode duplicar isso aqui algumas vezes. A gente também vai ter complemento. Vamos ter bairro, localidade, UF. A gente pode ver aqui que a gente tem logradouro, complemento, bairro, localidade e UF. Então agora aqui a gente pode só fazer essas alterações aqui para deixar correto o campo dos nossos, o JSON referente a esses campos. O F, pronto, formatou. Ok, então agora a gente vai implementar aqui o nosso método que vai retornar essa CEP-info, essa struct que a gente acabou de criar. Então aqui a gente vai ter, a gente pode nomear como getCEP-info. A gente vai receber um CEP que é do tipo string, a gente vai retornar um pointer para o CEP-info, um error. E aqui a gente vai ter uma response, um possível erro. A gente vai utilizar o http.get. E aqui a gente pode passar a nossa URL, que no caso é. Eu posso copiar ela daqui. HTTP, tá certo. Só aqui que a gente precisa alterar, que vai ser a nossa string CEP. A gente faz o erro, o check para o erro. Caso seja um erro, a gente pode dar um error F, passar falha no get request e podemos passar aqui o erro. Ok. Agora aqui a response, o que a gente vai fazer é, primeiro, um defer do body. Agora aqui a gente pode fazer um var_info, que é do tipo CEP_info, e a gente vai fazer uma verificação de erro dessa forma, que vai ser um new decoder. A gente passa aqui o nosso body, faz o decode do body para info que a gente instanciou aqui na parte de cima. Então, caso se o erro for diferente de new, a gente pode dar um return new e de novo um format error com uma falha no decode, por exemplo. Error, pronto. E agora a gente pode dar um return pointer para o info e new, que aqui não tem error, que é o retorno correto. Ok. Agora para a gente fazer um teste para ver se está funcionando, a gente pode vir aqui na nossa função main. A gente pode pegar um value e um erro.
possível que a gente tem de retorno. Chamar a nossa função, a gente pode passar um CEP num formato de string. Eu vou usar o mesmo do teste que a gente tem aberto no navegador, checar pelo erro. Aqui eu vou dar um log.print error e fazer um print line do valor para a gente poder ver no terminal. Então eu vou abrir aqui o terminal. Aqui a gente pode ir até o arquivo, go run. A gente consegue ver aqui o nosso valor que a gente buscou na API. Então é a Praça da Sé, lá do Ímpar, Sé, São Paulo SP. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que é o logradouro Praça da Sé, complemento lá do Ímpar, bairro Sé, localidade de São Paulo, FSP. Que é basicamente o que a gente tem aqui. Então, o nosso fetch está funcionando. Agora o próximo passo é a gente partir para os testes. Bom, agora a gente vai partir para a implementação do nosso teste. A gente já tem o método funcionando. Agora a gente pode fazer a implementação do teste unitário. Então, como sempre, a gente tem aqui um prefixo que é o teste. Então eu vou fazer func test get sep info, que é o nome da nossa função. Aqui, como nas outras, a gente tem um pointer, um t-pointer para o teste.t. E aqui a gente pode já começar a criar a slice de test cases. Então a gente, como a gente teve aqui, a gente vai ter alguns test cases, mais especificamente dois, que um vai ser de sucesso e outro vai ser de falha. Então a gente pode seguir aqui e criar testes, que vai ser uma slice de struct. E ok, a gente vai criar aqui o CEP, que é do tipo string. A gente vai ter o expected, que é um pointer para o CEP info. E a gente vai ter um expect fail, que é um boolean. Então ok. Agora a gente pode abrir aqui e a gente vai criar o nosso primeiro test case, que vai ser o seguinte. A gente vai ter o CEP, que vai ser o mesmo, pode ser esse mesmo aqui, que a gente usou no nosso método. A gente vai também ter o expected, que vai ser uma referência do CEP-info, e aqui a gente vai popular esse nosso CEP-info com as mesmas informações que a gente retornou da API quando a gente executou o método. Então aqui eu já vou copiar do nosso retorno, posso colar aqui. Então pronto, a gente tem o nosso expected. E a gente precisa de mais um campo, que é o expected fail, e nesse caso é false porque eu quero que ele dê um sucesso e não uma falha. Já que a gente está chamando o método, a gente vai chamar o método, vai consultar esse CEP e a gente quer que o retorno, a gente espera que o retorno seja esse, então a gente não espera que isso aqui falhe. Agora a gente vai ter mais um test case, que é o test case de falha. Então aqui a gente vai de novo passar um CEP, nesse caso eu vou passar um CEP inválido, uma string assim, e passando uma string assim a gente pode até testar aqui no próprio ViaCep que a gente vai ter um bad request, logo a nossa struct, que é o CEP info, ela não vai ser preenchida, então a gente vai ter um new e a gente consegue checar com isso. Então expected vai ser new, como eu falei, por ele ser um bad request ele não vai preencher nosso struct, então o nosso expect ele vai ser vazio, new no caso. E a gente vai ter um expected fail sendo true, porque a gente quer que falhe. Agora aqui, a gente pode partir para a nossa lógica, que é bem parecida com a anterior. A gente vai fazer um range nos testes. Para cada teste que a gente tem aqui configurado, a gente vai executar a nossa função para executar esse test case que a gente criou. Então, basicamente aqui, eu vou ter um t.run, vou passar o CEP e vou seguir aqui com a função padrão, que é a func testing com pointer para testing, como padrão que a gente já fez anteriormente. Então a gente vai ter um resultado e um possível erro e vai chamar a nossa função, que é a getSepInfo, passando tc.sep, e aqui a gente pode fazer as nossas assertions e as nossas verificações para verificar se esse test case foi correto ou não. Então aqui a gente já vai verificar o expect fail, a gente vai verificar por erro. Se o erro for diferente de new, a gente vai ter um t.fatal, e aqui a gente pode passar aqui
a gente esperava um erro, mas obteve nil, por exemplo. Depois disso, a gente coloca aqui um return. Agora, o que a gente vai fazer aqui também é, se o erro for diferente de nil, ou seja, se a gente não está esperando falha e o erro é diferente de nil, a gente vai ter t feito ao f de novo, e aqui a gente vai usar a gente pode colocar, por exemplo, erro não esperado. E aqui coloca sim e passa o nosso erro. Ok. Agora, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, que é diferente do que a gente fez no teste anterior, é a gente utilizar um pacote, que é o Reflect, é um pacote que é standard no Go. E o Reflect ele tem alguns métodos que servem para a gente conseguir inspecionar objetos em tempo de execução. Ou seja, se a gente tem um objeto complexo, de tipo complexo, que é um objeto que a gente monta, a gente pode utilizar esse pacote, especificamente um dos métodos desse pacote, que é o deep_equal, que ele compara o objeto em si, todos os campos, e verifica se ele é igual ao que ele está, nesse caso, se ele é igual ao objeto que a gente está esperando ou não. Então a gente consegue usar essa implementação para ter essa verificação profunda, digamos assim, como o nome do método diz, para ter certeza que esse objeto é igual ao que a gente está esperando de fato. Então aqui a gente vai utilizar ele e a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai usar aqui um negativo, vai chamar o reflect.deep_equal, e aqui ele diz na descrição que o deep_equal ele reporta quando um objeto x e y são deeply equal. Então, como o nome diz, profundamente iguais, né? A gente vai passar os dois objetos, que é o resultado que a gente teve, que a gente pegou aqui em cima, e o expected, que é o objeto aqui que a gente criou, que é o esperado. Então a gente vai comparar esses dois objetos e verificar se eles são realmente iguais. E nesse caso, como eu estou colocando aqui a negativa, se eles não forem iguais, a gente aqui vai ter um fatal f, que vai ser esperava, eu passo o objeto aqui, mas obteve mesma formatação, e aí eu passo aqui o expected, que é o esperava, e o que eu obtive, que foi o result. Então aqui está finalizado, a gente pode rodar o teste para testar, e ok, a gente tem o teste rodando. A gente pode testar aqui também o caso de falha, então se a gente trocar aqui e rodar de novo, a gente vai ter um problema. Ele entrou aqui no deep_equal e lançou esse fatal, e aqui ele diz que esperava isso, e aqui está a nossa mudança, e obteve isso, aqui está o correto, né, que a API retorna para a gente. Então, deixa eu desfazer isso aqui. E bom, então o vídeo é esse. Deixa eu rodar de novo. Bom, então essa é a intenção desse vídeo, da gente ver um Table Driven Test, um teste unitário também com uma API, constando uma API de uma forma que a gente consiga ver o funcionamento mais útil de um teste unitário, algo que seja um pouco mais próximo do mundo real. Então, aqui a gente também consegue ver uma utilização de um recurso standard do Go para fazer esse tipo de assertion dentro do nosso teste sem ter que usar uma biblioteca externa, como seria usar um assertion ou algo assim externo. Eu também vou mostrar agora um teste unitário de uma aplicação que é construída em Go, para também dar um exemplo disso utilizando assertions de uma biblioteca externa. O teste não muda muito, na verdade a implementação do Table Driven é igual, o que muda é mais a parte do assertion, mas dá para ser feito dessas duas maneiras, e é questão de gosto e das exigências do projeto. Então bora lá ver o próximo caso. Bom, o exemplo que nós vamos ver é desse pacote aqui, dessa lib http_expect, que é uma lib para Go de testes, em que nós temos funcionalidades relativas, como o nome diz, com testes HTTP, requests, handlers, esse tipo de coisa, e tem funções muito interessantes para que a gente use nos nossos testes.
Bom, eu tenho já o código aqui, o repositório clonado, é um repositório open source. Então, por exemplo, aqui a gente tem um teste end-to-end report com a largura das linhas. E aqui, basicamente, é montado o teste. Ele cria um server mux, cria um handle, que é o teste, /teste, e depois ele tem aqui um write, que basicamente ele vai retornar isso aqui, um JSON com alguns valores. Aqui ele tem as configurações do teste também. Ele inicia aqui o server, faz o defer do server. Ele coloca aqui o widget range, então ele tem os parâmetros de acima ou abaixo, e isso é o que ele vai usar como um dos parâmetros do teste. Então aqui a gente tem alguns test cases, em que é no limit, um limite grande e um limite default, que é o limite default da aplicação. E aqui ele coloca algumas configurações. Então aqui ele vai colocando as constraints dos testes, como a gente fez também, são alguns test cases, então são criados alguns, e aí aqui a mesma coisa que a gente fez, ele itera sobre esses testes e roda cada um desses testes com as configurações que o framework que ele está testando precisa ter. Mas isso é uma coisa que não necessariamente é específica para todos os testes, mas sim um requerimento para cada teste, dependendo do que ele precisa. E a parte do assertion que eu comentei é aqui nessa parte. Então aqui, para cada teste, ele popula essa variável actual longest line, que é a maior linha que tiver na response desse report que ele está testando. E aqui ele usa esse assert ponto, greater or equal, que é maior ou igual, ou menor ou igual. Ele usa o pacote assert, que vem de dentro dessa lib aqui do testify. Então a gente pode vir aqui, pesquisar por ela e consultar aqui também a documentação dela. Então tem o assert package, tem o require, mock. Então tem várias soluções para testes. E como eu disse, a gente pode utilizar de acordo com a nossa necessidade ou a necessidade do nosso projeto. Tem alguns testes básicos que a gente não precisa utilizar uma lib externa, a gente pode utilizar recursos da própria biblioteca do Go, mas muitas vezes a gente precisa estender esses recursos e aí a gente precisa usar uma biblioteca externa. Mas também o Go tem uma comunidade open source muito grande, então tem muitas libs úteis e em que a gente também pode contribuir com elas para utilizar e melhorar nossos testes e ter mais recursos para os nossos testes. Então o que eu queria mostrar por hoje é isso, basicamente dar uma explicação e um exemplo mais prático do mundo real e também mostrar um pouco sobre assertions e uma biblioteca externa que pode ser utilizada para expandir essas ferramentas que a gente tem para construir testes. Então o vídeo de hoje foi isso, muito obrigado por terem assistido, até a próxima, deixem um like, se inscrevam e é isso, até a próxima.